continuidade à perspectiva tradicional, a escola tradicional, trouxemos aqui a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, né? Lembrando aqui o que Aranha colocou no texto, né? É importante perceber as peculiaridades destas pedagogias, né? O contexto em que elas se inserem, né? E, claro, quando a gente fala de prática atual, de prática educacional, nesse contexto, a gente pode observar características, né, parecidas, né, com a pedagogia, mas é importante situá-la, né, porque aí vocês estão trabalhando com um outro tempo, um outro contexto, né, e perceber os fundamentos reais dessa prática educacional. Né? Então, é importante entender a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista em seu tempo, da forma como foi operacionalizada, quais eram os seus fundamentos, para que se possa refletir que fundamentos são os que pautam a prática educacional atual, a prática pedagógica, né? Mesmo com características parecidas, será que os fundamentos são o mesmo? Daí a necessidade de investigação, né? De buscar aprofundar esses aspectos para que se possa trilhar, né? Dentro de um caminho que te possibilite apontar sentidos. A pedagogia nova, ela vai se contrapor à pedagogia tradicional na sua forma mais rígida, né? Mais dura, né? Muito disciplinadora. Né? Quais são as bases filosóficas da pedagogia nova? Justamente o existencialismo, o naturalismo e a fenomenologia, né? Que passam a ver esta relação do homem com o mundo, a relação do homem com o conhecimento, né? De forma diferenciada. Né? Então, qual é a visão de ser humano que está posta na pedagogia nova? É que o ser humano é projeto de seus atos. Né? O conhecer, né, não se dá de forma aleatória, se dá a partir do homem, né, significar, né, dar sentido ao que está à sua volta. Né? Então, o homem é visto como um indivíduo único e situado no tempo e no espaço. Tá? Então, tem um contexto, tem um ambiente físico-social que interfere nesse ser. Tá? E é vista também as diferenças individuais. Vejam, essa é uma característica diferente da abordagem tradicional, aquela mais rígida, mais fechada. Né? E ela vai se contrapor, a pedagogia nova, ao adultocentrismo, que é aquela visão de que o adulto é o centro de tudo, né? E sendo o centro de tudo, a criança ela é vista como um adulto em miniatura, né? Não é visto o seu processo de desenvolvimento, né? Como se ele tivesse que reproduzir formas, né? E também se contrapõe a pedagogia nova à pedagogia tradicional em relação ao racionalismo. Né? Buscou dar as bases, né, da pedagogia nova, dar os fundamentos. Né? Ele vai enfatizar no processo educacional a criança. Né? Aí, tirando o foco do professor, dado pela abordagem mais rígida, mais tradicional, né? E volta-se para a criança, né? Destacando aí a criança como ser em formação, né? Cuja etapa da infância é fundamental para o seu desenvolvimento biopsíquico. Né? E essa contribuição de Rousseau foi fundamental para os estudos da infância, né? Inclusive das políticas voltadas para a criança. Né? Bem, mas a pedagogia nova ela tem bases fenomenológicas. Como é que a fenomenologia vê a educação? Né? A educação ela vai se centrar na pessoa humana, né? No sentido de possibilitar o autoconhecimento, a descoberta de si mesmo. Né? E é assim que a pedagogia nova vai trabalhar o processo de aprendizagem da criança, propiciando um ambiente físico e social devido para que ela possa
né, se autoconhecer e fazer essas descobertas de si mesmo, né, em que ela se perceba em seus desejos, nos valores, motivos e em suas características peculiares. Então, essas são características gerais da pedagogia nova. A pedagogia ela vai centrar-se na criança, né, por se considerar em processo de formação. Então, é vista como agente da educação, que tem uma importância grande, né, porque aí é considerado na aprendizagem o seu interesse, a sua experiência de vida. Né? O professor é o orientador dessa aprendizagem, né, como sujeito, aí no caso a criança, né, o professor vai facilitar, né, e tem uma função de contribuir para o aluno aprender a aprender, né? E aí percebendo aí os mecanismos de busca do conhecimento, né? A criança está no ambiente físico-social e o professor deverá aí compreender ou entender as suas buscas, os seus interesses. É daí que ele vai tirar o conteúdo, né, que ele vai orientar, né, estimular. Então, a relação professor-aluno está fundamentada numa relação de amizade, de sentimento e de afetividade que é cultivada nesse espaço. Né? E as diferenças individuais, elas são vistas, até porque é necessário, né, saber exatamente quais são os interesses, as motivações desse educando. Né? E qual é o método utilizado? O método é o da pesquisa, né? O da experimentação, o da manipulação dos objetos, da solução de problemas e de descobertas. Né? E qual é a função política? A função política é ajustar ou adaptar psicologicamente os indivíduos à sociedade. Daí, ela se dizer que ela é tradicional, porque ela não busca uma emancipação, mas uma adaptação. Né? Mas é importante entendermos o conceito de adaptação a partir da teoria também. Então, fica essa dica aqui para buscar pesquisar sobre o que é adaptação na pedagogia nova. A pedagogia tecnicista é uma outra pedagogia tradicional, né, que tem seus pressupostos no positivismo, ou seja, na forma de olhar a natureza, na forma de olhar o homem, né, como sujeito a leis invariáveis ou determinadas pela natureza. Portanto, o homem começou a ser estudado na sua forma externa, no seu comportamento. Né? Não se concebia a consciência. Né? Então, se entende o ser humano como um indivíduo capaz de conhecer o real mediante uma metodologia experimental. Né? Lembra-se da concepção naturalista? Então, é fortemente demarcado aqui na pedagogia tecnicista. Né? Homens e mulheres regidos pelas leis da natureza e pelas leis formais da ciência. Então, a natureza humana podia ser plenamente compreendida pela racionalidade técnica. Né? Isso se reproduz nas relações educacionais. A pedagogia tecnicista, né, herdeira disso e vai centrar-se nos métodos e técnicas. É diferente de uma abordagem tradicional rígida, que centra-se no professor, diferente da pedagogia nova, que vai centrar-se na criança, no educando, né? A pedagogia tecnicista vai voltar-se para o aspecto, né, operacional do trabalho pedagógico. Né? Vai entender que essa operacionalização é possível, né, se ter uma eficiência técnica e uma maior produtividade no ensino. Então, a função da escola é justamente preparar os indivíduos competentes para o mercado de trabalho, visando uma especialização técnica. Né? Veja, são as finalidades. Né? Professor e aluno, eles tornam-se executores do processo educativo. O professor treina, né, de forma eficiente para que o aluno seja produtivo, né, por meio da técnica, né, e o aluno, né, executa, né, e recebe e fixa informações para desenvolver as tarefas educativas.
Aqui há uma valorização da tecnologia educacional. Veja, há uma ênfase da tecnologia educacional, né? E o método se constitui pela instrução programada, né? O tele e microensino, o sistema modular de ensino. É assim que se expressa, né, essa pedagogia. A educação neoliberal, né, já no contexto mais recente, né, ela volta-se herdeira, né? Claro, não pode deixar de dizer que ela é herdeira da pedagogia tecnicista, claro, num contexto de capitalismo mais avançado, globalizado, em que tem como eixo a economia e a valorização do capital humano, né? Em que também emerge uma racionalidade de ênfase de uma autonomia, né? E da subjetividade, só que essa autonomia ela está vinculada à livre iniciativa, a livre escolha e a ideia de competitividade. E esse aluno egresso, produto da escola, ele tinha que ser integrado, ou tem que ser integrado à cadeia competitiva do mercado de trabalho. Além disso, né, tem como característica a incorporação de processos administrativos, ou procedimentos administrativos, que busca garantir aí a qualidade educacional a partir dos resultados, né? E aí estabelecendo critérios de avaliação para se mensurar esta qualidade educacional. A educação neoliberal, e é assim chamada, porque está em outro contexto, né, mas tem as bases do liberalismo, né, por isso neo, né, mas é importante a gente destacar aqui as especificidades contextuais disso, né? As demandas sociais e as expectativas individuais, elas precisam ser identificadas no processo educacional, né? É um aspecto. O outro é que o processo educacional ele é controlado por procedimentos de avaliação, né? Se dá muita ênfase a isso, leva-se em conta as diferenças culturais, a flexibilidade e autonomia da escola, mas essa visão ela está atrelada a uma ideologia do consenso, né? Através do falseamento da ideia de cooptação na busca comum da qualidade total e do pluralismo cultural, né? Identifica-se a ideologia, né, de ausência de conflitos pela referência à solidariedade aos diferentes, busca-se reorganizar a educação a partir dos instrumentos de participação em parcerias e ações solidárias e estabelece-se padrões de conduta que direcionam a formação do cidadão para o pluralismo, né? Para o senso de tolerância, para a solução pacífica dos conflitos. E isso é interessante, né? Nos parece coisas diferentes. No entanto, as bases elas são direcionadas para adaptação, para o mercado, né? Para as finalidades de mercado, para a competição. Então, são valores fortíssimos da educação neoliberal. Em síntese, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, na sua versão mais antiga da modernidade e aquela neoliberal, são tidas como abordagens tradicionais, né? E aí é importante, mais uma vez, ratificar, né, e dizer, né, que é importante conhecer como elas se estruturam, como é que elas foram pensadas, como é que se dá a relação professor-aluno, como é que se concebe a metodologia, como é que se concebe a avaliação, quais são os seus fundamentos filosóficos. Daí, para que tenham base para o seu pensar, né, educacional, pedagógico, no seu fazer enquanto professor de matemática. Ficamos por aqui. Obrigada.